Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje daremos 3 dicas sobre como se impor sem se anular. Bem, esse é um assunto que traz muita controvérsia, porque existe uma linha bem fina entre expor o que pensamos e defendermos a todo custo a nossa opinião. Então, já trouxemos aqui algumas vezes exemplos dessa diferença que existe entre defender a verdade e defender uma opinião. Cada uma delas tem um propósito diferente. Quando nós defendemos nossa opinião, defendemos também o nosso ego, que nem sempre é compatível com a verdade absoluta. É por esse motivo, desse entre outros, que nós buscamos tanto essa capacidade, né, na verdade, essa busca por requintar a nossa expressão, de tentar se comunicar de uma forma mais apropriada. Já adiantamos que, de fato, quando você começar a refletir sobre esse conteúdo que vamos passar para vocês, é evidente que a maioria das pessoas que à nossa volta não vão entender o que a gente está dizendo, o que a gente está querendo fazer, mas é sempre importante que entendamos a um nível interno o que isso significa. Porque, vamos pegar o caso, né? Quando nós nos expressamos através de uma violência, seja pensamento, seja palavra, seja ação, né, a questão da vibração, e nós ferimos a outra pessoa, isso vai gerando um estresse, vai desgastando, vai nos prejudicando. Então, a primórdio, o intuito desses vídeos, desses conteúdos, é para que nós pensemos em nós também, né? De observar que o fato de da gente se estressar, o fato da gente brigar com o outro defendendo alguma coisa, também nos prejudica. Então não precisa do conflito nesse ponto, né? Existe essa questão do diálogo, de entender o que o outro está dizendo, de ouvir o que o outro está querendo dizer, de não apenas impor a própria vontade ou a própria opinião. Então nós vamos observar um pouco isso daqui. Bom, compreendendo as palavras. É importante resgatar a proposta das palavras para que a gente resgate o que a pessoa quis dizer quando ela criou aquela palavra, né? Porque nós vamos vivendo, vai passando as eras, nós vamos perdendo um pouco o significado das palavras. Então, falando sobre impor, né, vem do latim imponere, colocar sobre, de in, né, impor, in. O in vem de sobre. E ponere, de colocar. Então, de colocar sobre o outro. Verbo bitransitivo, sobrepor, colocar alguma coisa em outra coisa. Nós colocamos essa palavra no título do vídeo para justamente chamar a atenção. Só que o significado que vamos trazer aqui não é bem esse, né? Nós queremos resgatar a proposta da palavra impor, mas nós não vamos tratar esse assunto como uma imposição. Nós vamos tratar como um diálogo, onde ambos, né, se forem ambos conversando ou mais, vão aprender com o assunto em pauta. Outra palavra é anular, né? O que seria anulação? É uma invalidação, ação de tornar nulo ou sem qualquer valor legal. No sentido figurado, ação, estado ou situação da pessoa que deixa de realizar alguma coisa em favor de alguém, de algo ou de si próprio. Mais clássico, anulação dos desejos. Então, acontece bastante das pessoas, normalmente, elas terem uma certa preguiça mental, né? A preguiça de pensar, de refletir, de estudar, de analisar e tal. Quando o indivíduo tem essa preguiça, ele acaba anulando a própria vontade, porque ele não tem aquele discernimento. Ele não consegue distinguir o que é pensamento dele e o que é pensamento dos outros. Então ele acaba absorvendo pensamentos dos outros, mastigado com a opinião da outra pessoa, e acaba conduzindo a vida dele sem reflexão genuína, sem reflexão verdadeira. Isso é um problema porque conforme o tempo for passando, a pessoa vai percebendo que ela não tem uma perspectiva da própria vida. O que a vida significou para ela? O que significa para ela? Ela acaba não desenvolvendo esse discernimento. Então isso acaba gerando uma frustração, porque ela olha para a vida dela e fala: e aí? O que eu fiz? O que eu acredito? O que eu acho que é certo ou errado? Para onde eu quero chegar? O que eu quero da vida? Não sabe, né? Porque não desenvolveu essa percepção. Algumas considerações.
Por mais que busquemos dialogar ao invés de discutir, é evidente que nem todos entenderão bem uma forma respeitosa de conversa, principalmente se haver um hábito em discussão. Então isso acontece muito em família. Existe esse hábito, né, de agressão verbal, que as pessoas elas vão recalcando os propósitos, os objetivos que elas têm, e depois, quando a conversa fica mais calorosa, um vai jogando na cara do outro o que está acontecendo. Então isso cria um hábito, né, o hábito de brigar, o hábito de entrar em conflito com as outras pessoas. Quando você pensar sobre esse assunto e você começar a querer desenvolver essa comunicação mais branda, obviamente as pessoas à sua volta vão estranhar, porque você não vai estar revidando, você não vai estar brigando, você não vai estar se estressando. Claro que é um exercício, não é? Então, você vai ouvir outra pessoa despejando as frustrações ali para você e você, ok, onde ela quer chegar com isso? O que ela está querendo dizer com isso? Tirar um pouco as emoções, tirar um pouco aquela cólera, aquela raiva, aquele medo, aquela tristeza. Tira tudo aquilo. Onde ela quer chegar? Quando a gente consegue traçar essa linha de raciocínio, tudo muda. Porque a gente não se envolve mais com o que ela está dizendo, a gente se envolve com o foco, o que ela está querendo atingir com aquilo. Esse é um dos propósitos desse conteúdo. Pode acontecer de as pessoas à nossa volta interpretar as nossas novas intenções como tendenciosas ou irônicas. São sintomas do sistema de crenças vigente tentando resistir. Então, para vocês que estão acostumados com as palestras do Hélio Couto, percebe que ele fala bastante do sistema de crenças, né? Que entra muito na questão da crença cultural, crença social, que as pessoas já esperam o pior. Então elas já esperam que tudo dê errado, elas esperam que todo mundo brigue, que ninguém se entenda, que ninguém chegue a lugar nenhum. Então isso, conforme o indivíduo vai exercitando essa crença, ela vai enraizando na mente, e daí fica difícil de mudar. Então, indivíduos que têm essas crenças enraizadas, quando você tenta dialogar ou partir para uma questão mais diplomática, como que eles vão reagir? Vão falar que isso é bobeira, que é tóxico, que é tendencioso, que é ironia da sua parte, que você sei lá, qualquer outra crítica que seja, que eles vão tentar ludibriar essa manobra que a gente está tentando fazer, de tentar desviar do problema, eles vão tentar mudar nossos pensamentos e nos colocar de novo no sistema de crenças cristão, né, que é a do conflito. Então a gente perde a paciência, briga com a pessoa. Eu não tô fazendo isso que você está falando. Pronto, já se envolveu com a emoção, já perdeu a razão de novo. Que sejamos capazes de persistir na nova conduta. As mudanças, elas podem demorar na nossa dimensão, na dimensão material. Então temos que considerar que nós temos um cérebro físico, que nós temos um corpo físico. E esse corpo, ele tem um ritmo, ele tem um tempo. Por mais que nós tenhamos uma conduta energética favorável, ainda assim leva um tempo para esse corpo canalizar essa energia e conseguir traduzir em comportamento, né, em pensamento, palavra e ação. Então, se ficarmos sempre os mesmos, teremos sempre os mesmos resultados. Então, acontece bastante da pessoa querer que a vida dela mude sem que ela mude. A minha família não me entende, o meu patrão não me entende, meu cônjuge não me entende, mas eu entendo essas pessoas. Eu paro para ouvir o que elas têm a dizer. Ou quando elas vêm me atacando, eu ataco de volta e um ataque ali, daí. Você vai chegar aonde com isso? Então, se a gente para e pensa, onde a pessoa quer chegar? Ela quer sofrer, ela quer participar de um drama. E a dramatização também acontece bastante. Como falamos, é muito sedutor o papel da vítima e do culpado. Então, a culpa é do outro, a culpa é da vida que não me entende, a culpa é das pessoas que me fazem mal. Então, essa dificuldade de assumir responsabilidade, de assumir compromisso, demarca toda essa procrastinação, né? Essa tendência a dramatizar, de sempre acreditar que é os outros e nunca é nós, né? Complicado isso aí. Ver como é que uma crença, quando a gente começa a esmiuçar, como que ela abre e ela é bem maior do que a gente imaginava, né? Beleza. A primeira dica, então, abrir os pensamentos. Cada indivíduo tem uma opinião própria, composta pelos pensamentos, sentimentos, emoções, atitudes, palavras, tudo que compõe a vibração daquele indivíduo. Por isso, por mais massificada que seja uma sociedade, existe diferença entre as pessoas. Então, por mais que nós tenhamos uma sociedade materialista, nessas questões de atração, né, de ter um status, enfim. Ainda assim, ainda que as pessoas se massifiquem nos pensamentos, existem particularidades de cada um.
Então nós temos que nos abrir a essa particularidade. De entender que por mais que os pensamentos sejam parecidos, ninguém é igual. Cada um tem um pensamento. O que isso quer dizer? Por mais que a gente tenha aquela presunção de achar que a gente sabe o que o outro está querendo dizer, é importante que a gente ouça o que ele tem a falar. Porque pode ser que a forma que ele pense não seja da forma que a gente espera. E se a gente ouve o que o outro tem a dizer, a gente também aprende com a gente mesmo. De entender como que a mente se ilude ou como que a mente se encontra para conseguir percorrer esse pensamento. Consegue entender? Então, por mais que às vezes a gente pense, eu sei onde você quer chegar, eu sei onde você quer, o que você quer dizer com isso. Ainda assim, ouça até o final. A pessoa tem uma linha de raciocínio. Quando a gente ouve, a gente acaba aprendendo mais sobre nós também, né? As palavras de nosso vocabulário podem ter um significado diferente para os demais. Eis uma das principais situações que demarcam conflitos. Então, acontece que quando uma pessoa, uma figura pública, um influenciador que seja, ele emerge, né, ele nasce, ele acaba gerando um vocabulário próprio para que as pessoas reconheçam que é ele que está falando, né? Então, por exemplo, você ouve um produto ou uma marca de alguém, você lembra da pessoa. Não posso falar nomes porque não pode falar no YouTube, mas, por exemplo, você ouve revolucionário quântico, você ouve ressonância harmônica, quem que você lembra? Então, catarse. Então a pessoa tem um vocabulário próprio. Isso é bom porque faz com que é, a linha de aprendizado dela seja associada. Então você ouve a palavra, você lembra da pessoa. Isso é bom, isso é positivo. É questão de PNL, né? Ancoragem. Mas falando nisso daqui que a gente está querendo dizer, muitas vezes acontece por exemplo, assim, que nem estava acontecendo uma vez no diálogo aqui, né? A diferença entre expectativa e de esperar, né? Qual é a diferença entre quando eu espero algo de alguém e quando eu tenho expectativa sobre alguém? E fica aquela dicotomia, aquela confusão. Então, muitas vezes, uma pessoa pensa que expectativa tem um significado, e para outra pessoa tem outro significado. Existe uma certa dificuldade de se abaixar para ouvir o que o outro está falando. Porque, por exemplo, assim, lembro de uma vez até que eu compartilhei com vocês, numa meditação, né, que a gente costuma meditar, e eu tinha muito hábito de corrigir as pessoas, né, de uma pessoa falar uma coisa para mim, e eu falar, não é isso, não é aquilo, ou pelo menos na minha cabeça, né? Às vezes eu não falava, mas eu pensava. E um dia veio uma instrução. Você entendeu o que a outra pessoa quis dizer? Eu fiquei, entendi. Então não tem necessidade de você corrigir, porque isso é chato. Se a pessoa não pediu a tua opinião, não fica dando sua opinião, né? Você entendeu, ok. Aquilo eu entendi, né? Foi uma coisa valiosa, porque a gente estava falando agora, às vezes a pessoa tem uma opinião sobre uma palavra que não é a mesma que a nossa. Só que a gente entende o que a pessoa quer dizer, só que a gente tem necessidade de impor nossa verdade sobre a pessoa. Para falar que, mas essa definição que você falou tá errada. Mas por que isso? Por que aquilo? Sempre algum argumento para tentar nos engrandecer diante de outra pessoa. Então, isso as pessoas percebem. Mesmo que a gente fale, não, eu só estou querendo ajudar, fica aquele peso, aquela vibração irônica, a outra pessoa se sente hostilizada. Então, uma coisa que, né, a gente procura praticar, né, a gente fala, mas também procura praticar, é que para tudo tem momento, né? Se você está numa discussão calorosa, né, falando, tá subindo aquela raiva, procuremos nos focar no que está acontecendo. Qual é a pauta do assunto? Vamos tentar não fugir para não irritar a pessoa. Depois que o assunto acabar, que a gente se entender e tudo mais, aí a gente chega e fala, olha, você deu uma definição sobre expectativa que é um pouco diferente. Ó, vamos procurar a origem da palavra. O que significa isso daqui? Expectativa vem de espectro, aquilo que é tendência à fantasia, blá blá blá. Então, vê que tudo tem um momento. E quando a gente sabe o que dizer no momento apropriado, não machuca a pessoa. É diferente da gente começar a atacar na cara, né? Você não sabe o que é, você não sabe o que quer dizer, né? Complicado. É mais prudente compreender onde o outro quer chegar, ao invés de se preocupar de como ele chega até lá. Então, quando uma pessoa começa a falar alguma coisa para nós, é prudente que a gente pare e reflita. Se a gente tirar toda a emoção que ela está falando, toda essa melação sentimental, né, como se fala, onde ela quer chegar com isso? Então é prudente extrair esse propósito, esse objetivo. Que quando a gente se foca no objetivo, a gente consegue chegar até lá sem muita volta, né? Então ser mais direto. Onde você quer chegar com isso? O que você está querendo dizer com isso?
para a pessoa reconhecer que ela está dando voltas. E às vezes essas voltas acabam estressando mesmo. Porque, assim, né, um exemplo bem bobo, nada a ver, mas às vezes você está lá na rede social, no WhatsApp, né, e aí a pessoa te manda um áudio de 1 minuto. Ela dá uma volta inteira para poder falar a mesma coisa para você. Por quê? Aí a gente começa a entender, isso aí é querer atenção, né? A pessoa quer um pouco de atenção, quer que você ouça, quer que você dedique seu tempo para ela. Mas fala, pô, eu tô aqui, cara. Vai direto ao assunto, o que você quer dizer com isso? Então, nós temos um pouco essa carência, entende? É um exemplo bem bobo, mas para vocês entenderem no dia a dia. Beleza, agora a dica número 2. Vontade de ouvir. É natural buscarmos alguém para nos ouvir e para trocar ideias, aprimorar nossa linha de raciocínio. Porém, quando nos sentimos intimidados, a gente pode tender à defesa e o aprendizado se dispersa. Então, falamos isso agora há pouco no outro slide, né? É muito importante que a gente demonstre uma vontade verdadeira de estar ali ouvindo a pessoa. Porque às vezes a gente passa um desinteresse de que não quer ouvir, de que não quer saber. Às vezes outra pessoa está falando e a gente já está ensaiando o que a gente vai responder. Não está nem prestando atenção no que ela está falando. Então, veja, muitas vezes as pessoas não têm consciência, elas não sabem trazer um conhecimento técnico de como que os sentimentos, as emoções atuam no cérebro, mas elas percebem, elas sentem, as pessoas sentem, mesmo que elas não tenham capacidade de traduzir isso. É a mesma forma os animaizinhos, né? Às vezes o animal não consegue falar para você que você deixou ele triste, mas ele reconhece quando você está tratando ele mal, quando você está sendo hostil com ele, tanto que ele se fecha. Então, nós temos um pouco esses instintos, essa questão emocional, né? Porque nós também temos emoções, então temos que aprender a lidar com elas. A dificuldade de ouvir pode se dar pela dificuldade de filtrar, né? O indivíduo sente que não consegue distinguir os próprios pensamentos dos pensamentos dos outros, passando a interpretar as opiniões dos outros como uma perca de tempo. Então, é que nem, né, estamos comentando. Às vezes nós temos tantas convicções, tantas verdades enraizadas, tantos preconceitos, que a gente não para ouvir o que o outro tem a dizer. E muitas vezes o outro vai dar uma informação valiosa. Como fala, o todo é onipresente, é onisciente, é oni tudo, né? Então ele está no outro também. Então se o outro vem falar alguma coisa, nem que seja tacando na cara, talvez esse tacar na cara seja uma verdade que a gente não esteja olhando, porque está tão no nosso nariz que a gente não está enxergando essa verdade. E aí é interessante a gente falar, tá bem bem no nariz, né? Porque o nariz a gente não fica olhando pro nariz. Então, se a verdade estava no nariz, então estava na frente, mas não estava vendo. Então, o outro taca na cara como essa tentativa. É um pouco hostil, claro, mas de nos fazer enxergar aquilo que a gente não quer ver, não ter que enfrentar. E a gente não quer ver por quê? Porque se ver vai ter que assumir um compromisso, né? Evitar interromper ou despejar verdades pessoais para outra pessoa. Então, quando a gente evita esse despejo de verdades, essa interrupção toda hora, a gente acaba favorecendo esse diálogo. Então, a outra pessoa percebe a nossa vontade de ouvir. E ela também passa a escutar o que ela está falando. Então, isso acontece muito na terapia, né? Tem vezes que você atende um consulente que você não fala, que você ouve. Mas o fato da pessoa saber que alguém ouviu e ela falar e escutar o que ela estava dizendo, ela acaba entendendo o que ela mesma estava falando. Então, claro, não é sempre que é assim, mas tem casos que você só está ali para dar o seu tempo e tua presença, porque a pessoa consegue elaborar sozinha. E isso é muito bom, porque quer dizer, ela está começando a tirar as rodinhas da bicicleta. Então veja que ouvir o outro é importante para ele entender que ele é valorizado, para entender que a outra pessoa está ali de verdade por ele. Não é uma conversa para tentar extrair interesse ou tentar tirar proveito de alguma coisa. Eu estou aqui por você. O que você quer falar? Onde você quer chegar? Vamos lá, vamos se ajudar, né? Vê que tem diferença nisso. E agora, para fechar, dica número 3, empatia ao se expressar. Ao ouvir atentamente o outro, sem despejo de convicções pessoais, se cria um diálogo onde ninguém se sente ameaçado. Opiniões podem ser trocadas sem bloqueios excessivos. Então isso daqui é importante porque quando você demonstra para o outro que você ouve e que você tem uma forma branda de falar com ele, ele vai começar a associar aquele sentimento de compreensão a você, né? Também entra a questão da ancoragem. Então ele não vai tratar você como ele trata todo mundo.
Porque você vê, tem pessoas que, é até irônico, né? Trata todo mundo mal, mas tem uma pessoa que ela trata bem. Por quê? Provavelmente porque aquela pessoa trata ela bem também. Então ela associa, ela sabe que a outra pessoa vai ouvir. Então ela também ouve. Então é importante isso. Quando uma pessoa está falando, ouvir o que ela tem a dizer, mesmo que seja uma abobrinha ali, mas ouvir de verdade. Veja que entra a questão da filtragem, mas isso vem depois, né? Mas quando o outro sente que ela foi ouvida, que ela foi valorizada, ela vai valorizar também. Então ela vai ouvir o que você tem a dizer. Pode ser que ela não siga, pode ser que ela não aceite como uma verdade, mas pelo menos refletir ela vai. Isso já é um começo, né? Expressar-se com docilidade é uma chave importante. Mesmo que a outra pessoa discorde, haverá respeito para ao menos refletir sobre o assunto em pauta. Então veja, é a mesma coisa desse vídeo. Se a gente chega atacando, falando, porque isso, porque aquilo, porque as pessoas não sabem se comunicar, e a gente fala de uma forma negativa, de uma forma hostil. Tem pessoas que gostam, né? Que gostam de pessoas que xingam, que brigam. Só que o que isso causa nessas pessoas? Mais estresse, mais briga, mais cólera. Então, vai sempre aumentando a discussão, aumentando o conflito. Então, observa o que esse vídeo de agora está passando para você. Então, observa como que a gente falou, o que a gente disse, como que a gente se expressou para você. Então, observa como que a forma que a gente se porta conta bastante. A forma da gente estar aberto, de mostrar que a gente está ali de verdade. As duas grandes questões desse conteúdo: respeitar para ser respeitado e ouvir para ser ouvido. Uma vez que compreendemos que no universo toda ação gera uma reação. Então, isso entra um dos princípios do universo, né? O princípio da vibração, o princípio da ação e reação, né? Então, a gente vê que se você quer que a vida te dê algo, você tem que oferecer alguma coisa primeiro. Porque tudo parte da consciência. Tudo é consciência, entra primeiro o princípio do mentalismo, né? Então, se você quer alguma coisa, você tem que oferecer isso primeiro. Como que você vai pedir amor para a vida se você não tem capacidade de amar a vida? Então, é uma coisa meio desigual. Então, veja que não é que a natureza é egoísta, é porque ela se protege. Como que eu vou oferecer algo que a pessoa não está pronta para receber? Como que você vai oferecer teu coração para uma pessoa que não sabe nem o que isso significa? Porque se a pessoa não sabe o que significa, ela vai tratar de qualquer jeito, ela vai corromper, ela vai profanar. Então, um desperdício. Isso caracteriza um desperdício. Então, para ir fechando esse conteúdo, veja que se você quer que as pessoas mudem com você, você tem que mudar com elas também. Então, essas mudanças que nós propomos aqui, elas não são fáceis. Então, pode acontecer de você refletir sobre o que a gente está falando, chegar à conclusão de que faz sentido, e aí ter uma discussão em casa e brigar. Falar, poxa vida, esse dia mesmo eu tava vendo um vídeo lá falando um negócio e olha eu de novo brigando. Então, tudo bem. Veja que esse corpo físico ele tem costumes, né? Tem as sinapses mentais. Então, tem coisas que a gente faz que a gente se acostuma. E as nossas células, elas se adaptam a isso. Se a gente sempre se estressa, é uma substância química que é injetada no sangue e às vezes o nosso corpo se acostuma. Essa adrenalina, esse estresse, essa raiva, essa fúria. Então isso gera um costume. Isso é até irônico, só para pincelar para vocês, que quando uma pessoa ela tem tendência a ser nervosa, tudo deixa ela nervosa. E se não acontecer nada que deixa ela brava, ela vai criar uma circunstância. Ou ela vai criar uma fantasia na cabeça dela de que alguém está contra ela, ou que está acontecendo alguma coisa, porque tem essa necessidade. Então veja que a gente tem que ter paciência com a gente mesmo. Né? Nada, nenhuma mudança física, né, fisicamente falando, é rápida. Ela tem um atraso. Então a gente tem que se atentar a isso. Ok? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos nos comentários para responder, para ajudar vocês, tá bom? Agradecemos a vocês por vocês assistirem. Se vocês gostaram, avaliem, por favor. Ok? Até a próxima.